A escassez de água é um dos desafios globais mais urgentes do século XX. Primeiro, com o aumento da população e a intensificação das mudanças climáticas, muitas nações enfrentam a difícil tarefa de garantir fontes de água confiáveis e sustentáveis. Entre as nações que conseguiram enfrentar esse desafio com sucesso, Israel se destaca como líder global. Israel é um deserto e o país enfrenta uma escassez crônica de água desde sua fundação em 1948. Mas, em uma reviravolta notável, hoje Israel produz 20% mais água do que precisa. O país não só resolveu sua crise hídrica, como também se tornou um exportador de tecnologias de água para outras nações. Para conseguir isso, Israel embarcou em um dos projetos de infraestrutura hídrica mais ambiciosos do mundo, e esse projeto se tornou um símbolo de inovação e resiliência. Hoje, vamos explorar a incrível rodovia da água de Israel, examinando sua história, design, desafios e impacto global. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e curtir este vídeo, pois essa é a melhor forma de apoiar este canal. Acredite ou não, Israel está usando água salgada do Mediterrâneo para reabastecer sua maior fonte natural de água doce, o Mar da Galileia. E a forma como isso está sendo feito é simplesmente incrível. A água é filtrada em usinas de dessalinização ao longo da costa do Mediterrâneo e depois é transportada para o Mar da Galileia, no norte. Não só é suficiente para resolver a crise hídrica de Israel, como também cria um excedente que permite fornecer água para os países vizinhos. Para entender a inovação hídrica de Israel, é importante mergulhar em sua história. Na década de 1950, a escassez de água em Israel já havia atingido níveis críticos, ameaçando o desenvolvimento e a agricultura do país. A necessidade urgente de gestão da água ficou ainda mais evidente à medida que ondas de imigrantes judeus chegavam, aumentando a população e colocando ainda mais pressão sobre os recursos naturais do país. A situação exigia soluções imediatas e inovadoras. Em 1937, um engenheiro britânico chamado Walter Clay Lautermilk propôs a ideia de desviar a água do Rio Jordão e de seus afluentes no norte para as regiões áridas do deserto de Negev, no sul. Embora o projeto tenha sido suspenso devido às complexidades da Segunda Guerra Mundial e às tensões geopolíticas subsequentes na região, o conceito lançou as bases para o que estava por vir. Após a declaração de independência de Israel em 1948, a jovem nação começou a lançar as bases para um megaprojeto de infraestrutura hídrica, o Canal Nacional de Água, um plano que transformaria o cenário hídrico do país. A água era conduzida do Mar da Galileia, no norte, que é abençoado com chuvas, para o sul de Israel, que não recebe nenhuma precipitação. Israel contraiu grandes dívidas apenas para pagar por esse enorme projeto, mas foi ele que possibilitou a vida em todo o país. O Canal Nacional de Água é uma maravilha da engenharia, um sistema de 130 quilômetros de canais, túneis, tubulações, reservatórios e estações de bombeamento, que se estende do Mar da Galileia, no norte, até o deserto de Negev, no sul. A construção foi realizada pela Mecarat, a Companhia Nacional de Água de Israel. O trabalho começou em 1953 e o projeto envolveu algumas das obras de engenharia civil mais complexas e desafiadoras de sua época, incluindo a construção de enormes reservatórios e uma rede de bombas capazes de mover água por grandes elevações. Um dos aspectos mais notáveis do sistema é o duto principal, uma combinação de canais a céu aberto e tubulações subterrâneas que percorrem grande parte do comprimento do país. O canal inicia em uma estação de bombeamento perto do Mar da Galileia, onde a água é retirada do lago e elevada a mais de 200 metros acima do nível do mar com bombas potentes. A partir daí, a água percorre uma série de túneis e canais, incluindo o túnel Eshkol, com 17 quilômetros de extensão, que foi o túnel de água mais longo do mundo. Quando foi concluído, a água passa pelo reservatório Eshkol, onde é tratada e filtrada para garantir sua qualidade. A partir daí, a água continua sua jornada para o sul, descendo pelas planícies centrais do país até chegar ao deserto de Negev.
Ao longo do caminho, o sistema incorpora várias ramificações que fornecem água para cidades, vilarejos e assentamentos agrícolas. A complexidade de engenharia do projeto também incluiu considerações para manter o delicado equilíbrio ecológico do Mar da Galileia. O sistema foi projetado para extrair água em uma taxa que não esgotasse as reservas naturais do lago. O projeto foi concluído em junho de 1964 a um custo de 420 milhões de liras israelenses ou 112 milhões de dólares americanos, o que equivaleria a cerca de 1,1 bilhão de dólares. Hoje, quando o Canal Nacional de Água foi inaugurado, 80% de sua água era destinada à agricultura e 20% para a água potável. Com o passar do tempo, quantidades cada vez maiores foram consumidas como água potável, e no início dos anos 1990, o Canal Nacional fornecia metade da água potável em Israel. Logo, o Mar da Galileia se tornou uma fonte estratégica de água para Israel, abastecendo não apenas o restante de Israel, mas também o Reino da Jordânia. Como parte do acordo de paz entre Israel e a Jordânia, em 1994, Israel inicialmente forneceu 25 milhões de metros cúbicos de água por ano para a Jordânia. Posteriormente, em 2021, essa quantidade foi dobrada para 50 milhões de metros cúbicos de água. Então, em essência, o Mar da Galileia de Israel fornece à Jordânia a maior parte de sua água. Então, em 2017, após 5 anos de seca, os níveis de água do Mar da Galileia diminuíram para níveis historicamente baixos. A situação exigiu soluções imediatas e inovadoras, e ficou claro que Israel precisava adotar uma abordagem abrangente e multifacetada para gerenciar seus recursos hídricos. Logo, Israel começou a desenvolver usinas de dessalinização ao longo de toda a costa do Mediterrâneo. A dessalinização envolve a remoção de sais e minerais da água do mar, convertendo-a em água doce adequada para o consumo, agricultura e uso industrial. As raízes dos esforços de dessalinização de Israel podem ser rastreadas até a década de 1960, quando pesquisadores e engenheiros começaram a explorar o potencial da tecnologia de osmose reversa. Ao longo das décadas, Israel aprimorou essa tecnologia, tornando-a mais eficiente e econômica. O grande avanço veio no início dos anos 2000 com a construção da usina de dessalinização de Ashkelon, uma das maiores do mundo na época de sua conclusão. Hoje, Israel possui várias usinas de dessalinização localizadas ao longo de sua costa mediterrânea. Juntas, essas usinas produzem aproximadamente 600 milhões de metros cúbicos de água potável por ano, o que representa cerca de 80% das necessidades domésticas de água potável de Israel. Em 2022, Israel fez algo notável. O país inaugurou um projeto inovador para bombear água dessalinizada para o Mar da Galileia, a fim de manter o nível da água do lago durante anos de seca. Foi a primeira vez no mundo que água dessalinizada estava sendo usada para reabastecer um lago. Como parte do projeto, Mecarat construiu um cano subterrâneo de 13 quilômetros de comprimento, conectando o lago à infraestrutura que, por sua vez, liga as 5 usinas de dessalinização na costa do Mediterrâneo. Uma segunda parte do projeto, que será concluída nos próximos anos, contará com água dessalinizada adicional proveniente de novas usinas de produção. Junto com a água de poços no norte, também direcionada para o Mar da Galileia, os engenheiros israelenses perceberam que não se trata apenas de conservar a água doce disponível, mas também de aproveitar fontes de água antes consideradas inutilizáveis. Além da dessalinização, Israel adotou outras tecnologias inovadoras para fornecer água. Israel desenvolveu um dos sistemas de tratamento de águas residuais mais avançados e abrangentes do mundo. Mais de 90% das águas residuais de Israel são tratadas e reutilizadas, principalmente para irrigação agrícola. A estação de tratamento Shaftan, na região de Dan, perto de Tel Aviv, é fundamental para a reciclagem de águas residuais em Israel. A água tratada é bombeada para o deserto de Negev.
onde é usada para irrigar plantações, permitindo que Israel mantenha sua produção agrícola mesmo em regiões áridas. Israel também adotou uma tecnologia chamada irrigação por gotejamento, um método que aplica lentamente a água diretamente às raízes das plantações por meio de uma rede de tubos, válvulas e gotejadores. Como esse método de irrigação evita a maior parte da evaporação, as plantas absorvem 95% da água aplicada a elas. Com a irrigação por gotejamento, menos água pode ser destinada às fazendas sem comprometer a produção agrícola. Israel continua aprimorando as eficiências, a filtragem e as capacidades de produção do seu portfólio de conservação de água, com muitos sistemas tecnológicos atualizados e acordos regionais. Isso diferencia o programa de conservação de água de Israel de tantos outros. A experiência de Israel em resolver sua crise hídrica oferece insights valiosos para outras nações que enfrentam a escassez de água. Já empresas israelenses como IDE Technologies, Nedifim e Mekarot desempenharam um papel fundamental ao compartilhar sua experiência globalmente, ajudando a combater a escassez de água em países como Índia, China, Austrália e Estados Unidos. Apesar de seus sucessos, Israel ainda enfrenta desafios contínuos relacionados à gestão da água. Espera-se que as mudanças climáticas agravem a escassez de água no Oriente Médio, levando a secas mais frequentes e severas. Além disso, as tensões geopolíticas regionais sobre recursos hídricos compartilhados, como o Rio Jordão, podem complicar a segurança hídrica no futuro. Para enfrentar esses desafios, Israel continua investindo em pesquisa e desenvolvimento, explorando novas tecnologias como energia solar, dessalinização, geração de água atmosférica e métodos mais eficientes de tratamento de águas residuais.